Olá a todos. Aprendi há muito tempo atrás com meu mestre Paulo do Brasil que quando eu quero encontrar pessoas que eu amo, eu as chamaria de família. Quando eu quero encontrar pessoas que complementam a minha alma, eu os chamaria de sinceros amigos. Que quando eu quisesse encontrar alguém que me iluminasse, eu chamaria de mestres. Quando eu quisesse encontrar alguém que tocasse profundamente o meu coração, eu chamaria ele de guia. Mas disse ele que quando a gente encontra uma pessoa que a gente admira, nós chamamos de professor. E hoje, espiritualista, radialista, escritor e, é claro, professor Wagner Borges, seja muito bem-vindo. Suzy, que legal estar aqui. Olha, pessoal, encontro aqui de almas. A gente já se conhecia antes, mas aqui hoje está sendo um reencontro muito legal. Estou com a Suzy aqui há 1 hora batendo milhares de papos aí. A gente tem coisas muito similares. E aí, Suzy, que legal estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre o que você quiser perguntar e eu puder colaborar. Maravilhoso. Obrigado de novo. Obrigado, Eduardo Henschel, que proporcionou esse encontro, esse presente para nós hoje aqui no Medium Talks. E pessoal, hoje, no final, a gente vai pegar 10 minutos para o professor Wagner Borges responder as suas perguntas, aquelas que a gente conseguir ler. Então, ponham perguntas aí para a gente hoje, excepcionalmente, porque eu não abro o chat para responder perguntas, mas o momento, a ocasião exige isso, e como eu disse, quando a gente admira, a gente chama realmente de professor, porque confia, porque segue e porque quer escutar da comunicação dele. E, gente, tá aí o Imariá. Em Mariá nós temos os nossos terapeutas maravilhosos. Ronaldo Ramalho com Quantec, a máquina moduladora, a máquina frequenciadora, fala de relacionamento, de prosperidade, de espiritualidade, até de saúde. Nós temos Marcos Manaco com o sistema Manaqui, de energização e frequências também, um sistema que eu aprovo, que eu já testei várias vezes, que eu considero fenomenal, único e diferenciado. Nós temos Daniela Buffon, frequenciadora, especialista em emoções, e nós temos Rafael Praça, que também entende muito de terapias e da alma humana. E eu, claro, Suzy Mariá, então sejam nossos convidados especiais a entrar no site e conhecer as terapias que a gente oferece. Agora, aqui conosco, com Wagner, o que é a mediunidade fora do corpo? Ah, que bom. Suzy, o pessoal ficou muito limitado na mediunidade no aqui e agora. Nas saídas do corpo, eu comecei a ter aos 15 anos, elas eram mais anímicas, eram sozinhas. Com 17 anos eu comecei a ver presenças e mentores fora do corpo. Com 19, lá no Rio de Janeiro, eu comecei a ir nas sessões de desobsessão da Fraternidade André Luiz, que era no bairro da Penha. E ali a minha mediunidade aflorou e eu comecei a servir, vamos chamar assim, nas sessões de desobsessão como médium. O que eu descobri? Que até então tinha saídas do corpo de uma forma geral. Ia para casa após a sessão, era toda quarta à noite, deitava para dormir. Durante o sono, mãos invisíveis me aplicavam passe, eu me desprendia para fora do corpo e era levada no duplo extrafísico do centro, onde as entidades que tinham passado por mim, pelos médios, estavam ali ainda dentro de um campo energético. Eu conversava com o próprio cara que tinha acoplado comigo na mediunidade lá fora. Quer dizer, turno duplo, levar trabalho para casa. Aí eu descobri que a desobsessão e a mediunidade rolava lá fora do corpo e que a menor parte era o que rolava na sessão. Acontecia da sessão continuar do lado de lá, e a mediunidade é essa de você acoplar um espírito aqui, você tem um corpo no meio, mas fora do corpo, você está ali com o teu corpo espiritual. Um mentor traz um outro e acopla numa fusão, a verdadeira incorporação literal, como o pessoal imagina, é fora, porque não tem um corpo no meio. E ali ocorre uma comunicação interplanos no duplo dos ambientes. E eu, então, bem jovem, nas sessões de desobsessão, descobri o lado extrafísico da mediunidade, que era a desobsessão durante o sono. E aí eu comecei, na época, a fazer palestras contando um pouco sobre isso, porque a parte da mediunidade está bem desenvolvida em várias áreas, mas a parte da saída do corpo, nem tanto. E mesclar a saída do corpo com a mediunidade, menos ainda. Então, muita gente tem isso na área espírita, na área da Umbanda e na área espiritualista em geral, mas pouca gente conversa sobre a mediunidade fora do corpo. É verdade, a gente estava conversando sobre isso porque eu aprendi a incorporar
fora do corpo. Não foi no físico, lá no centro espírita. Foi justamente depois da sessão, quando eu ia para casa. Olha só, gente, nós estávamos conversando exatamente sobre essa mesma experiência. E lá as entidades vinham e falavam: agora você está totalmente liberada dos miasmas físicos ou das esquisitices físicas e vai trabalhar. E foi lá que eu aprendi mesmo. Então funciona desse jeito. Funciona desse jeito. E funciona também de outra forma. Você imagina, Suzy, você está fora do corpo aqui, um mentor, sei lá, o mestre Paulo, está em outro plano. Ele não tem como condensar aquele dia para chegar perto. O cara está ocupado. Ele está aqui, você está aqui, e aqui tem um monte de espíritos desses apegados. Ele acopla mentalmente com você, mente a mente, e tudo que ele pensa flui por você para o outro. É mediunidade. Ele está acoplado mentalmente, passando a mensagem através de você, fora do corpo. Teve uma vez, eu estava de frente com um grupo de espíritos que não aceitava de jeito nenhum que estavam desencarnados. E aí eu fui levado lá. E aí comecei a explicar e os caras aceitavam. Eu falei assim, como é que pode? Eu sei que já teve seres de luz avançados que vieram aqui, falaram as mesmas coisas que eu estou falando e vocês não aceitaram. E por que você está aceitando eu falar a mesma coisa? Porque eles são anjos, eles vêm de um plano de luz. E o que eles falam, para nós, é muito alto. Mas você é gente igual eu. Se você consegue, eu consigo. Então tem ambiente que não adianta você pegar um mestre iluminado se a linguagem dos caras é muito próxima aqui. Então pega você, traz aqui, fora do corpo, os caras na tua frente, e ele fala por você, telepaticamente para cá, usando a mediunidade fora do corpo. Um mestre desse, ele pode influenciar muitos ao mesmo tempo? Pode. Esses Como caras... funcionaria? Só perguntando a eles, porque a gente aqui não sabe fazer isso. Mas o poder mental, do corpo mental desses caras é tão avançado, Suzy, ele é capaz de controlar várias mentes em fluxos ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, por exemplo, que você pode pegar um instrumentista que toca 2 instrumentos ao mesmo tempo. A consciência dele consegue... Esses caras conseguem tocar o médium como instrumento ao mesmo tempo, mas não é tão comum nem para eles, né? Mas espíritos mais avançados conseguem. Eu estava pensando justamente nisso. Um dia eu fui num centro e estava o Dr. Bezerra de Menezes trabalhando no médium. Mas eu saí, encontrei com uma amiga que estava num outro centro e disse que o Dr. Bezerra de Menezes estava trabalhando lá também. É esse caso, então. E tem outra explicação, além dessa possibilidade. Mentores que trabalham dentro dessa egrégora tomam a forma do ícone e acoplam no médium. Também são as duas possibilidades. Ou alguém que consegue controlar vários, ou mentores que trabalham dentro dessa vibe tomam a forma e agem em nome daquele ser. Uau! E aí o menos importante é quem é, e o nome importante é a qualidade da energia, o conteúdo e a mensagem. E tem algo que é fantástico também, eles não se importam em falar quem são. Eles não têm a menor... Pode ter um Jesus, um avatar como Jesus, se passando por um Bezerra de Menezes e tranquilíssimo. Isso, olha, eu tenho mentores que eu não sei o nome, e eu nunca perguntei porque eu acho isso de uma tolice enorme, porque para mim me interessa qual é o conteúdo da informação que ele passa, qual é a qualidade da energia e em que aquilo é bom para a evolução minha e de quem tiver acesso àquilo. Então, o pessoal quer pedigree de mentor, quer saber se o mentor é de raça. E pior, entra racismo nisso, Suzy. Você pega alguém aqui que seja racista, como é que você acha que é o seu mentor? Louro, de olhos azuis, cabelo encaracolado. É mentor nórdico, sueco. E aí o cara sai do corpo, ele encontra um chinês, um hindu ou um negro extrafísico, ele fala, é negro. Peraí, cara. Esse negro já foi chinês, alemão, extraterrestre. Nenhum de nós é coisa nenhuma. A gente pode refletir num momento, uma dada aparência, uma vida, isso é uma ilusão danada. Porque no fundo nós somos toda energia, né? É mesmo. Sabe que eu lembrei agora de um fato também? Encontrei uma amiga que entrou na nossa casa de oração, mas assim como ela entrou, ela saiu, não quis ficar para assistir a palestra. E aí, uma semana depois, eu fui perguntar para ela por que você foi embora. É uma vidente. Você tá louca? Quando eu estava subindo as escadas, eu pedi, quero ver o mestre dessa casa. E veio um dragão gigante, os olhos vermelhos, ele cuspia fogo em cima de mim, brabo demais, era um monstro aquilo. Eu não vou ficar numa casa onde tem um monstro. Aí eu achei estranho, fui falar com o mestre, disse, mestre, quem era o monstro? Ele disse, eu mesmo. Ela queria me ver desse jeito, eu fiz como ela queria. E tem o seguinte, o que é válido numa cultura, Suzy, pode não ter valor em outra. Então, por exemplo, para nós aqui o dragão é o mal. Vai na China, o dragão é o protetor do Qi. Isso. Então você encontra na entrada de um templo de artes marciais um dragão de cada lado, eles se protegem. Entra no restaurante chinês o dragão. O dragão para o chinês é o protetor da energia do Qi.
Se eu chegar para um chinês e falar falange do dragão, ele fala, ó, que legal. Se eu chego para um brasileiro, falange do dragão, ai meu Deus, é a falange do umbral. Quer dizer, culturas diferentes. Então eu vi seres que plasmavam a história do dragão, eram chineses, não significava diabo nenhum, para eles significa protetores do Qi, protetores do ambiente. Ele me respondeu exatamente isso. Ele disse, primeiro, ela não queria ver quem eu era de verdade, ela queria me rotular. Ele disse, segundo, eu me mostrei como eu acho que eu devia de me mostrar. Agora, a cabeça dela que me transformou num monstro. Ela podia ter perguntado quem eu era, que energia eu tenho, o que eu tô levando para ela. Isso, correndo. Agora, o Suzy, a gente estava conversando lá no outro salão, eu ia te falar isso na hora, esqueci, eu vou te falar aqui ao vivo. Tem uma presença que está te ajudando, e ele é bem discreto, é um chinês. Chinês tem barbichinha grisalha aqui, baixinho, gordinho e bem-humorado, risonho. Ele ri com os olhos, aqueles olhos chineses, ele ri com os olhos. Aí você falou do dragão, eu lembrei. Ele tá te ajudando nas coisas também, mas ele não aparece. Não. E é um cara muito bom. Obrigado. Eu ia te falar lá, acabei esquecendo. E olha só, gente, dividir com todo mundo essa, porque muitos dos que me seguem conhecem as histórias que eu conto de Justino. E quem conhece as minhas histórias sabe que eu digo que ele é muito brabo. E o Wagner contou de um espírito que eles chamam de o casca-grossa, né? Eu dei o nome para ele de casca-grossa. É um guardião de ambientes inferiores. Ele é bem denso. Ele já trabalhou fazendo mal. Hoje ele está recuperado e ele desmancha coisa pesada. Ele só trabalha em níveis mais densos e protege médios trabalhadores de ataques trevosos. Aí a gente botou o apelido dele de casca-grossa. Não sabe o nome, né? A falange do casca-grossa. Casca-grossa por quê? Porque ele segura a onda. Isso. Ele segura todo o mal que vem e repele. Ele é um casca-grossa do amor e do bem. E eu quis dividir com o pessoal, porque eu ia falar, agora achamos o primo do Justino, então, né? Aí achamos a mesma família. A Suzy estava falando do Justino, eu falei, vai ver que ele é primo do casca-grossa ou a falange. Achei isso o máximo, Wagner. E sobre a projeção astral, como a gente pode explicar para as pessoas que é normal e ajudar elas a entender o processo? Olha, eu comecei a ter saídas do corpo com 15 anos, Suzy. E era a década de 70, né? Não tinha muita informação. E a primeira coisa que eu descobri, a saída do corpo era mais natural do que tudo aquilo que eu estava lendo sobre o tema nos livros espiritualistas. Porque botava muita história, tem que ser iniciado, tem que ser médio. Eu não era iniciado nem médio, eu era um garoto de 15 anos. Então, primeiro, aquilo era mais natural. Quando eu comecei a ver mentores, presenças espirituais, a minha surpresa foi, eles são tudo pessoas, são gente. Aquilo tirou o rótulo de sobrenatural. Eu falei assim, eu não estou vendo seres do além, eu estou vendo pessoas que moram em outro plano. Então a grande descoberta foi que o plano espiritual era natural e normal. E eu, bem jovem, fui me acostumando com essas experiências e percebendo que elas eram mais normais do que todo mundo falava e que tinha muito medo envolvido, falta de informação, né? Aí eu comecei a dar palestra sobre isso com 19 anos, porque não tinha quase ninguém falando sobre isso, né? E durante anos eu fui aprofundando isso. Muita gente tem saídas do corpo inconscientes, muita gente tem medo e acaba travando, a adrenalina sobe, e muita gente tem um monte de sintomas, né, Suzy? Acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta chamar alguém, não sai som nenhum, e ela trava o processo, a adrenalina dispara. Se a pessoa está paralisada, fica quietinha e não se mexe, ela tem uma saída do corpo, mas ela não para, não deixa acontecer. Quando dá paralisia, ela já fica apavorada. Outros deitam e dormem, saem inconsciente e acordam lá fora sem ter visto a saída. Outros deitam, o mentor tira e desperta ela lá. Tem 1000 maneiras diferentes, não tem uma coisa padronizada, que o ser humano, cada um é de um jeito. E a saída do corpo de cada um também reflete um pouco desse jeito. O que eu aconselho para as pessoas que querem estudar isso? Primeiro, o potencial é interno de cada um. Não é dom, não é mediunidade, não é iniciação. Cada um de nós é um ser de luz encaixado aqui. Então, o potencial é sempre de dentro para fora. Então, uma pessoa que queira desenvolver isso, ela pode ter mentores, mestres, mas o potencial é ela que está encarnada. Então, o potencial da saída é de dentro para fora. Eles podem ajudar, mas o potencial é nosso. Então, primeiro ponto, sendo nosso, ele é natural, ele é humano, ele é espiritual. Sendo isto, ele pode ser desenvolvido. Porém, o desenvolvimento da saída do corpo vai ter que passar por etapas. Primeiro, se tiver medo, não rola, porque medo acelera o batimento. Joga adrenalina Adrenalina, isso. E o pior, muita gente tem medo do invisível. Às vezes chega alguém e fala assim para mim, Suzy, você sabe algo de clarividência, como desenvolve? Aí eu falo assim, antes da gente falar nisso,
me diga, você tem medo do invisível? Se você tem medo, você quer ver o quê? Para correr? Então é melhor não ver nada e se estruturar. A saída do corpo, a mesma coisa. Tem muita gente querendo ter saída do corpo e ao mesmo tempo morrendo de medo de entidades, disso e daquilo, não vai conseguir. Tá que nem quem quer ver o ET, né? Se aparece uma luzinha estranha... Não, e outra, você vai fazer uma vigília com o pessoal, aparece uma luzinha, um satélite, metade já se borrou de medo, outra metade correu. Todo mundo quer, mas na hora que a coisa acontece, o pessoal arrepia no caminho. Na área de saída do corpo, clarividência e a mediunidade, você encontra muita gente morrendo de medo de um monte de coisa. Faz sentido. Suzy, só para complementar, que é uma coisa que você vai morrer de rir. Pega alguém que é materialista, não acredita em umbral, espírito, karma, nada. Não tem medo de nada porque não acredita em nada. Aí se torna estudante espiritual, passa a ter medo de umbral, apocalipse, espírito. Era melhor ter ficado materialista sem medo, porque vira estudante espiritual fica cheio de medo. Então eu acho que falta naturalidade, mais aprofundamento, porque aquilo que é normal, o medo desaparece porque não é sobrenatural. É natural e estava mal explicado. Olha, isso é fantástico. Eu estava esses dias atrás numa projeção astral e realmente concentrei, porque eu não tenho controle. Eu sei que eu vou deitar e vou sair, faço isso a vida inteira, todas as noites. Sempre foi assim, mas eu não tenho controle. Se falar assim, ó, vai agora ali naquele armário, eu deixei um número, vai ver que número é, impossível, eu não controlo mesmo. Eu vou para onde eles mandam e vou trabalhar. Mas aí esse dia eu pensei, vou controlar. E saí do corpo, saí andando, me olhei na cama, fiquei tranquila e abri a porta do quarto. Quando eu abri, tinha uma pantera negra enorme, eu não sei de quantos metros tinha. Mas eu voltei tão rápido, tão rápido. Quando eu voltei, eu falei, eu sou muito idiota, me deu um medão. A pantera é proteção. Pois é, e eu fiquei com medão. Olha, eu passei a vida fazendo projeção astral. Durante anos eu vi um casal de pantera que aparecia para mim de proteção deixada pelos mentores. E eu achei e eu na hora que eu olhei pensei, isso não vai dar ruim, né? Eu pensei, vai dar ruim, ela vai me atacar. Condicionamento, né? A gente fica, mas são animais de proteção, que legal isso aí. Mas o pior foi que eu voltei pro corpo e daí eu vi que eu fui idiota. Eu falei assim, olha, eu que ensino todo mundo a não ter medo. Tive um medo pavoroso. Muita gente que estuda projeção astral acha que é só focar ali e até lá. Isso. Não. Quem trabalha com a parte espiritual, com cura, esclarecimento, tem responsabilidades. Então, quantas vezes você quer programar para ir para cá, os mentores te levam para cá para ajudar alguém. Isso. Você perde a autonomia em função do serviço. E nós somos servidores. Isso nós não somos dono de nada. Então, eu costumo dizer, uma saída focada é carreira solo. Trabalhar com mentores é carreira com banda. Não é só o seu som, tem um som deles. E o som deles, em conjunto, é maior do que o nosso individual. Então, muitas vezes, você não tem o comando da experiência que você poderia treinar para ter. Só que esse treinamento focaria só numa coisa em que várias noites se ajudaria centenas de pessoas. Os mentores não vão dar mole pro ego da gente. Não. Eles vão levar para onde a gente seja mais útil. Muita gente fala assim, eu sou médium, não saio do umbral. Todas as noites os mentores me levam lá. Eu falo, você queria que o médium estivesse no paraíso onde ninguém precisa de ajuda? Não é. Vai ter que ser no meio do inferno, cara. E outra... Quem trabalha ajudando os outros vai estar num campo de necessidade. Ali você é útil. Agora, graças a Deus, você está indo para o umbral, não por sintonia, sim por serviço. Ir por sintonia é ruim, mas se você vai para ajudar, toda noite você está irradiando luz e soltando alguém. E o teu paraíso é dentro, não é um lugar. Então vai lá, ajuda e volta contente, porque trabalhador tem que estar no campo de provas. Não é num lugar onde não acontece nada. O céu não tem mestre, mestres estão todos embaixo ajudando. Agora, sabe quem tem no céu? Discípulo que não quer fazer nada, que acha que é só ficar tocando harpinha no paraíso. Tá perdendo tempo. Grandes seres estão ajudando os seres menores em evolução, senão eles não seriam grandes. São generosos, eles tiram a liberdade deles para vir dar uma ajudinha. Então, a gente que é menor ainda, a liberdade ela diminui, mas tem muito sensitivo que é arrogante e não quer aceitar esta conexão. E eu falo para meus alunos, nós somos auxiliares de serviços gerais, Suzy. Você está aí para o que der e vier. Um mentor fala ali, vai lá dar um passo. Ele fala, vai lá estudar, vai. Mas não é porque você não tem opinião. Você trabalha em conjunto. E no conjunto você vê que quando eles orientam, você evolui mais rápido. Não é subserviência, é experiência. Fala, aquele mentor fala, vai ali, eu vou. Porque eu sei que ele está me direcionando para algo que melhora minha consciência. Só que eu queria ir para cá para ter uma prova. Ele fala, prova, você já sabe que prova você quer, cara. Vem para cá, vem. Vamos ajudar aquela pessoa que morreu assassinada aqui em São Paulo. Eu sei que com você é assim. Com a maioria dos médicos que estão assistindo a gente assim,
Pelo simples detalhe, nós não somos dono da obra, somos auxiliares de serviços gerais. Adorei esse termo. Eu sempre uso um termo muito parecido que eu digo, gente, nós somos servo. Isso. Ele chama para servir, ele não chama para sentar. Sentar no banco e observar, porque a gente quer ver, quer lembrar, quer saber com quem tava, ou quer controlar, né? Não, mas num brau eu não vou. Então você me perdoa que você tá pondo fora a tua mediunidade. Ele tá fora. Curador tem que estar onde está o doente. Então, um curador num lugar onde só tem gente saudável, ele não é útil. Então, os lugares onde a gente vai são os lugares onde tem dor, desespero. E é assim que é. A pessoa tem que ter bom senso, equilíbrio, maturidade, para saber que parte do trabalho é isso. Agora, em função dessa ajuda que dá, esses mesmos mentores te dão acesso a planos mais altos que sozinho você não conseguiria. Então, você acaba ajudando aqui, aprendendo lá, fazendo um mix. Pela ajuda que você dá, abrem-se portas mais acima. E como a gente ajuda aquele tipo de médium que está 20, 30 anos na casa espírita e não se acha capaz? Crença autolimitante da pessoa. Se acostumou tanto com a mediunidade, eu conheci médiuns assim, que botava toda a força nos mentores e não nele. Eu sempre digo o seguinte, o plano espiritual é uma usina. Nós somos a lâmpada. Então a lâmpada não é a usina, mas a usina precisa da lâmpada para poder verter a força. Então o que é um médium bom? Uma lâmpada com filamento bom. Ela não estoura com a passagem da força. Simplesmente ela está na função dela de lâmpada, que é pequena, e vem a força da usina. Mas ela tem responsabilidade de ter filamento bom. Médium precisa ter filamento bom, pegar as coisas avançadas e avançar muito por ele mesmo, que semelhante atrai semelhante. Tipo, eu recebo coisas maravilhosas de lá, mas eu também estou atrás de coisas maravilhosas aqui enquanto pessoa. Muitos médios só querem o maravilhoso de lá e não querem o maravilhoso daqui. E a gente está encarnado e tem que descobrir a maravilha aqui também. Então, o médium bom vê maravilhas lá e vê maravilha e pequenos milagres no dia a dia. Cheiro de chuva molhada num dia seco. Ou um calorzinho num dia frio. Encontrar a pessoa que se ama. Olhar nos olhos e ver que a pessoa te ama. Chegar em casa e encontrar teu cachorro alegre porque te encontrou. Encontrar uma pessoa que você tem afinidade de alma. São os pequenos milagres do dia a dia que o pessoal não está vendo. Eu gosto de rock. Chego em casa, escuto um solo de guitarra do David Gilmour, guitarrista do Pink Floyd, e falo, Senhor, obrigado por eu estar aqui só para escutar esse solo. Precisamos arranjar mini milagres todo dia, porque aí você fala, eu percebo coisa legal lá, mas esse solo de guitarra do lado de cá também, eu acho que eu vou até mostrar esse solo de guitarra pro meu mentor. Arranjar mini milagres todos os dias. Mini milagres todos os dias, arranjar um, senão a gente fica muito seco cá embaixo. Para mim, a música me ajuda. Eu sei que você gosta de poema também. Claro. Khalil Gibran, Rumi, Fernando Pessoa. Eu olho um poema do Fernando Pessoa e falo, caramba. Às vezes alguém fala assim, Wagner, você escreveu um poema, eu gostei tanto. Eu falei, cara, eu não chego a um dedinho da unha de um Fernando Pessoa, um Gibran ou um Rumi. Esses caras eram grandes. Lê eles, né? Que aí você vai ver. Então eu leio um poema desses caras, eu ganho o dia. Escuto uma música que eu gosto, eu ganho o dia. A gente tem que achar mini milagres para poder aguentar o tranco do dia a dia. E o que está acontecendo com o ser humano que ele não quer ver esses mini milagres? Robotização. É robotização mental. E a tecnologia ela acabou ajudando isso. Se internet, computador, as pessoas estão ficando muito digitalizadas. Outro dia eu vi a capa de um livro na livraria que dizia assim, faça seus filhos lerem para eles não se tornarem idiotas digitais. A modernidade, as pessoas não pegam um livro para ler, poucas fazem isso. Eu vou no Google, vou ali. Tudo bem, são ferramentas de pesquisa, mas o livro na mão, a anotação e o dado de você parar para ter a conexão com algo. Suzy, se eu tiro umas horas para estudar, isso não é estudo, é prazer, porque eu adoro aquilo. Falo, vou tirar umas horas, eu e esse livro. Mini milagre esse livro. Caramba! Então, as pessoas estão lendo menos, estão muito digitalizadas e foram ficando robotizadas demais. As pessoas sentadas numa mesa para jantar, todo mundo no celular, não se conversa. Então foram perdendo o contato. É claro que não são todos. Isso também é temporário. Porque com o passar do tempo vai ficar patente isso. Mas até lá, muitas vidas serão desperdiçadas sem milagres. É só tecnologia, que também é um milagre da criatividade humana, mas o milagre que está tirando a observação dos pequenos milagres do dia a dia. Veja, estou sentado em frente a um lago. Eu aprendi que se você ficar olhando a superfície de um lago calma, tua mente fica calma, porque não tem movimento para ficar atraindo atenção. Então você olha, sua mente vai longe. Então você está sentado no alto da montanha olhando um lago,
Mini milagre. Só que a pessoa está sentada no alto da montanha, o lago está lá, ela está no celular. Tá. Ela não está vendo a placidez do lago, ela continua com a mente em looping. Ah, isso que eu ia falar, é porque a mente dela não desliga, Não sai desliga. do mundo material. Exato, e quando ela vai deitar, ela arrasta para dentro e fica em looping. Igual quando você vê um filme e vai deitar, e aí durante o sono as imagens do filme ficam girando em looping. As pessoas, elas arrastam as imagens da vigília para dentro do sono. Isso prejudica a qualidade do sono, não deixa o cérebro relaxar e a mente fica com o sono entrecortado. Então seria legal, perto da hora de deitar, ler alguma coisa que falasse de mundo espiritual para quebrar o paradigma, para ela dormir pensando em algo do lado de lá. As pessoas não fazem isso. Elas estão na vigília pilhada e quando fecha os olhos, arrasta a vigília para dentro do sono. Acorda cansado. Ela acorda com a mente sempre em looping. Ou ela está no looping, ou ela apaga para desligar. Ela não consegue ficar no meio. No meio é a meditação. Certo, no meio a meditação. E os mantras? Qual o poder dos mantras? Os mantras, essa é uma das minhas praias, né? O mantra, a palavra mantra vem de duas palavras do sânscrito. Manas, que é a mente, e tra, que é controle ou liberação. Então, quando você fala mantra, controle ou liberação da mente, mediante a concentração numa dada palavra. Então, todo mundo traduz mantra como palavra de poder. Só que o que eu falo aqui, Suzy, nasceu na mente, não foi na boca. Nasce aqui em um segundo, sai como ondas sonoras. Então, de mantra, a mente, começa na mente e não na boca. Então, você teria dois tipos de mantra, verbalizado ou mentalizado, igual uma prece. Você fala assim, olha, você está fazendo a prece da boca para fora. Cala a boca e faz de coração. Então, o mantra pode ser feito cantado e na meditação individual dentro dos chakras mentalizados sem mexer a boca. E esses mantras, cada um tem uma energia a partir da atmosfera que as sílabas juntas foram criadas para ancorar. Então, a gente estava comentando sobre a palavra Shanti, do sânscrito. Isso. Shanti é paz, mas não é essa paz como a gente entende. É a paz espiritual, porque a paz dos homens é o intervalo entre guerras. Se você não está em guerra, você fala, estou em tempo de paz, até a próxima guerra. Então, isso é o que Jesus falava. A paz que eu trago não é a paz dos homens. É uma paz espiritual de dentro que independe das guerras de fora. Que é isso que o hindu chama de Shanti. Aí o hindu pode falar Shanti Om. O Om é o divino, o eterno. Shanti, a paz do divino, que não é a paz dos homens. E eu lembro de outras vidas a questão dos mantras. Nunca estudei isso. Eu me lembro do sânscrito de outra vida. Em que local que era essa Na outra Índia. vida? Na Índia. Eu trabalhava com Vedanta, Yoga, Sânscrito e Chakras. Então, teve uma vez, eu tinha 33 anos, tive uma regressão de memória fora do corpo. Quando eu caí para dentro do corpo, lembrava do sânscrito sem ter estudado. Então, da noite para o dia, eu sabia traduzir os nomes dos chakras no original, sabia a parte yoga dos chakras e a parte dos mantras. Aí eu virei um craque em mantra sem ter estudado. Eu faço várias palestras de mantras em sânscrito, o Om Namah Shivaya ligado ao Shiva, o Om Namo Narayana do Vishnu, e fui me acostumando com esse Ganesha, e a parte hindu para mim é minha praia. Nossa, isso é fascinante. E como a gente pode aproveitar a sua presença aqui para aprender, para treinar a projeção astral? Como que a gente faz para ela ficar mais lúcida? Olha, a primeira coisa é estudar um pouco o tema. Porque quando a pessoa não conhece direito o tema, aquilo se torna sobrenatural. E o sobrenatural causa medo inconsciente. Tá. Eu conheço muita gente que se entope de técnicas, na hora H ela treme de medo. Porque ela não está acostumada com a sensação. Aquilo ficou só como um conhecimento intelectual, não é uma vivência. Tem muita gente que se intelectualizou nesses estudos e está presa dentro da própria mente, com nomenclatura e técnica, e você não sente vivacidade nela quando ela fala disso. Quando você vive isso, você vive ou vive outros, você sente uma atmosfera disso. Aquilo é vida, a pessoa é aquilo. Ela não leu num livro para depois vir num podcast. Ela fez isso, ela faz isso. Então, a melhor coisa, primeiro, pegar os autores sérios. A gente estava até comentando alguns aqui no Brasil. Valdo Vieira, Moisés Ezagui, os autores clássicos, Robert Monroe, Silva Muldon. Isso do Instituto Monroe, eu falei dele semana passada. Robert Monroe, muito bom. Albert Taylor, William Buhlman, tem muitos autores bons. A pessoa lê os principais autores para ter um conhecimento médio. E por que vários autores? Para não ficar preso na opinião de cada autor. Ela tem que desenvolver a própria opinião dela. Não pode falar algo porque o autor tal falou algo. Não. Ela discerniu na média com o que ela está estudando. Tendo essa média,
quando a pessoa for deitar, seria bom ler sobre saídas do corpo na hora de deitar, para que quando a pessoa fosse deitar, a mente estivesse cheia daquilo. Segundo ponto, não tomar café à noite, porque café é estimulante. Certo. Chocolate tem muita cafeína. Então, o que a pessoa faz? Come um chocolate, toma uma coca ou uma Pepsi, depois arremata com o cafezinho, deita e fala assim, paz e luz. Caramba, tá toda cafeinada. Ela não vai conseguir deitar com a mente tranquila, as emoções plácidas, pensar no plano extrafísico e não nas coisas do dia a dia. O que ela pode fazer? São várias possibilidades. Concentra uma luz dentro da testa, assim como se acendesse uma lâmpada, e fica nela enquanto vai cair no sono. Se não consegue aqui, o chakra da testa tem 2 pequenos chakras laterais aqui. Acende 2 luzes nas têmporas e respira com calma enquanto vai caindo no sono. Outra coisa que pode ajudar, e essa é ótima para médiums, visualizar do lado de cada orelha uma esfera verde energética. 2 esferas aqui por 2 minutos e uma terceira em frente à garganta por mais 2 minutos. Como se ela fizesse um triângulo de 3 esferas. Sentada, deitada não, que ela apaga. Sentada na própria cama. 2 esferas verdes e uma terceira aqui com calma. Logo depois ela espicha e deita na cama na posição que ela quiser. Se a pessoa fizer essa prática por alguns meses, ela consegue relaxar a mente antes de deitar. Isso favorece uma soltura energética melhor. Dicas maravilhosas. E esse que eu chamo de frequenciamento ou leitura de campo? Como é que, como é que processa isso? A gente tem um campo energético que é uma aura, porque até a matéria é energia condensada. Então, até esse copo aqui é uma forma de energia. E o corpo humano também é energético. Antigamente, a gente achava que energética era só a parte espiritual, mas a parte física também é. Então, tem um campo energético em volta. Quando você faz uma leitura por um dos chakras, ou às vezes pelas mãos, né, você tenta sentir, você ausculta, como se você, ó. E outra, tuas mãos às vezes vão sozinha, como se elas, do mesmo jeito que você pode fazer aqui, ó, deixa eu sentir o ambiente, você pode sentir alguém, mas você pode não usar as mãos, pode usar o chakra da testa. Esse aqui, você sente o chakra da pessoa e sente como ela está. Na mesma hora a leitura, e você é capaz de sentir o que a pessoa está sentindo, muitas vezes. Isso. E outra, quando você está perto de alguém, há um acoplamento das energias. Como você está ligada, você começa a fazer a leitura, cor, forma mental, intuição, o que a pessoa tem. Às vezes você vê uma presença extrafísica do lado. Isso. Esse mapeamento, esse é tudo a partir dos chakras da gente. Você pode usar qualquer um deles, ou a mente, ou o coração, ou as mãos. Você se ligou ali, é como se você escaneasse, seja pelos chakras ou pelas mãos, e aí você sabe. E não depende de uma entidade espiritual, não, por exemplo. É anímico. Agora, pode ser que alguém trabalhando com a mediunidade esteja um mentor do lado, que quando ele está junto, ele aumenta essa percepção da pessoa. Eu costumo dizer assim, você quebrou as pernas, está fazendo fisioterapia. Então você recomeça a andar. Tem um fisioterapeuta te segurando, te ajudando. Ele está te dando apoio, mas a capacidade de andar é tua. E assim que você começar a andar, não precisa mais dele. O mentor é o fisioterapeuta espiritual. Ele ajuda a gente que está engatinhando. Você começou a caminhar, você também é um espírito, ele não precisa te ajudar. O potencial é teu, ele só te ajuda em algo quando é necessário. Isso é fantástico, de verdade. Gente, que aula maravilhosa. Eu tô empolgadíssima. Aproveitar e fazer todas as minhas perguntas desse assunto. tô adorando. E esses tempos atuais, o que está acontecendo com a humanidade, Wagner? A humanidade está mais zoada do que nunca. É isso. Agora, a humanidade sempre foi zoada. Nós dois e todo mundo que está aqui, não tem ninguém maravilha aqui dentro. Não. Eu costumo dizer assim, não estava aqui. Nenhum de nós vai tirar 10 no final. Tá. Mas 5 já passa. Certo. Então, entre qualidade e defeito, se melhora a qualidade e diminui o defeito, já dá um 5. 10 é impossível, que nós temos deficiência. Mas um 5 já te garante. Então tem muita gente querendo virar mestre, não vai dar. Mas virar você mesmo melhorado dá. Isso é 5. E já escapa da roda da necessidade de estar aqui. Então, a humanidade sempre foi zoada. Se você olhar o século XX, 2 grandes guerras, quebra da bolsa, gripe espanhola, que foi muito pior que a Covid. De vez em quando dá uma pandemia, de vez em quando dá uma crise. O ser humano é assim. A gente pode ter eventualmente outra guerra. A história da humanidade é assim. Só que hoje tem 8 bilhões de pessoas. Nunca teve tanta gente no planeta. E eles estão com o celular na mão e se comunicando muito rápido. Então parece que a zoeira acelerou.
Porque tem muita gente encarnada, mais do que nunca, e com poder de comunicação instantâneo. Dá uma sensação que ficou tudo mais zoado, mas sempre foi zoado. Suzy, 500 anos antes, eu e você num bate-papo desse, nós estaríamos numa fogueira da Inquisição. Mais rápido que não dava nem tempo, a gente nem terminava a hora. Então não é que essa geração está penando mais. Todas foram assim, só que era menos gente, não tinha tanta comunicabilidade. Hoje, muita gente no planeta, o recurso natural esgotando, entra-se numa crise existencial. Agora, isso é uma fase, né? E como toda fase, é igual criança que vai crescendo. Criança, adolescente, adulto, nós estamos na adolescência da humanidade. Passamos por infância, tivemos épocas piores, com fogueira de Inquisição. E hoje a gente não tem problema, não tem fogueira na Inquisição. Você pode falar livremente o que você quer. Joga 500 anos para frente, vai estar bem melhor. Joga mais 1000, bem melhor. A gente tem que ter uma visão mais positiva. E quando se fala em Apocalipse, eu sempre falo, é dentro da gente. O que é o Apocalipse? A destruição do mundo antigo dentro da gente, com todas as nossas deficiências. Derrubar o nosso mundo interno e acabar com a nossa ilusão. É isso que é o Apocalipse. E renovar no mesmo instante. Como é que é? Eu vi um novo céu, uma nova terra, isso era dentro de mim? É verdade. João foi fantástico. Exato, João era um arraso. E o pessoal fica esperando catástrofe, apagão, 3G. O apagão já tem dentro, que é a ignorância. Aí não precisa isso, de um apagão lá fora. De 3 dias esse negócio de apagão de 3 dias, nem na Bíblia tem, era um dia só que se falava. Tem 3 citações da Bíblia disso, é um dia de apagão. Mas o que se fala? Jesus fala, não tema. Isso. Porque o apagão, ele pode pegar você por dentro, independente do apagão de fora. Veja, eu não temo a morte, não temo o mundo espiritual, porque eu estou trabalhando com isso. Eu já não temo um monte de coisa. Alguém fala assim, o mundo vai acabar. E daí? Eu não acabo, eu não morro. Qual é o problema? Não tema. Até porque pode acabar se eu morrer agora. Não, exatamente. Aí alguém fala assim, tá vindo o ceifador. O ceifador é o nascimento, porque o que nasce morre. Você quer morrer? Renasça. Então o ceifador é o nascimento. Não precisa de vir um ceifador te buscar. Só por estar vivo você vai morrer um dia. O pessoal faz uma fantasia danada em cima disso e tenta usar a Bíblia como referência. Pois é, essa confusão da Bíblia hoje está muito grande, porque o que eu penso, né? O mestre falou comigo essa noite sobre isso. Eu perguntei se essa confusão mental atual da Bíblia, e vocês estão tentando encaixar a vida de vocês na Bíblia. Isso é o que eu acho também. Está tentando fazer o inverso, exatamente. Tentando pôr os eventos, porque ele fala sempre. Ontem ele usou esse termo no programa do Betete. Acho que foi muito legal o programa, porque eu gosto demais dele. E ele usou os termos que você usou. Volta para o passado, a Inquisição, a gripe espanhola, 2 grandes guerras mundiais muito recentes e as pandemias que sempre teve. E vocês sobreviveram. Exatamente. Os apagões já foram. Já foram. E o apagão que tem hoje é de consciência. Apagão de consciência. Apagão de consciência é medo, ignorância, fanatismo. Não precisa de um apagão lá fora. As pessoas estão apagadas por dentro. Elas já estão no apagão. E como a gente ajuda aquele médium que é bonzinho, que é médium, mas que não sabe como agir bem? Então, a orientação que está, primeiro estuda. O estudo não é para ficar preso em nomenclatura ou ficar cheio de conhecimento. Porque tem gente cheia de conhecimento sem sabedoria nenhuma. O estudo que eu digo no sentido, quando você conhece aquilo, o medo some porque você conhece. Porque com medo você não avança. Ah, claro, e o medo representa a falta de conhecimento mesmo. A ignorância sempre terá um fim, que é quando surgiu o conhecimento. Mas o conhecimento jamais terá fim. Mas eu não estou falando conhecimento só do intelecto, eu estou falando conhecimento equilibrado por ética, amor e alegria. Tudo isso é sabedoria. E é isso que os médiuns precisam atentar. Não é só ser médium, porque por trás do médium tem uma pessoa. E essa pessoa precisa crescer. Então, às vezes, você pega um médium e fala, pô, ele é um ótimo médium, mas como pessoa ele é medíocre. E esse é um problema. Então, se é ótimo como médium, tomara que você seja ótimo como pessoa. É isso que precisa, melhorar o caráter do médium enquanto pessoa. Tá certo, porque se ele tiver um bom caráter enquanto pessoa, automaticamente será um ótimo qualquer coisa. ótimo médium, ótimo ateu. Ótimo auxiliar de serviços gerais. E outra, tem ateu e materialista fazendo mais bem para o mundo do que estudantes espirituais que não fazem nada. Tem razão. Você falou até antes, o Wagner falou sobre isso. Pensa num ateu que está de noite entregando quentinha ali e valorizando. Eu conheço pessoas que são céticas e que ajudam moradores de rua distribuindo quentinhas aqui em São Paulo. Não acredita em nada, não está querendo paraíso nenhum e nem queimar karma. Está fazendo isso por puro desprendimento, sem esperar nada.
Então, mais vale um materialista que faz o bem do que o estudante que não faz nada. Faz todo sentido. E você, como Wagner, como humano hoje na Terra, nessa vida, como é que tá essa questão de guerra? Como é que você sente isso? Tem terceira guerra mundial? Olha, Pode chegar? eu acho que pode ter sim. Eu acho que temos um risco muito grande, mas vai ser só mais uma. Tem razão. Dentre várias, a humanidade vai sobreviver. Agora, hoje tem arma atômica, tem um monte de coisa. E eu tenho uma teoria, Suzy. Existem bilhões e bilhões de planetas semelhantes ao nosso no meio do infinito. Tem outras humanidades mais ou menos no top evolutivo da gente espalhada pelo universo, como tem outras totalmente diferentes. Supõe que uma guerra nuclear destrói o planeta. O que acontece? Nós todos vamos ser tirados daqui e encaixar num planeta semelhante igual. Não muda nada. É trocar 6 por meia dúzia. Nem trocar de planeta resolve nada, se a consciência não despertar. Faz sentido, então, claro. Se eu imaginar que o universo é uma escola, planeta é sala de aula e corpo é uniforme, de vez em quando o diretor troca uma turma, tira daqui e encaixa na outra sala. Mas ele só troca o local, mas não troca a consciência. Não troca a consciência. Então, tá. Nem trocando de planeta resolve a gente, se não houver despertar da consciência. Então, já que está aqui, faz o melhor que você puder por aqui. E outra, valoriza a vida na Terra. Tá cheio de gente ficando com valorização de outro lugar. Nenhum de nós é terrestre, porque terrestre é só o corpo. Todos nós viemos de algum outro lugar, nós não somos daqui. Mas tem gente que fica assim, aqui é provas e expiações, aqui não presta, lá que era bom. Tá, se lá era bom, por que você está encarnado aqui? Porque você tem algo a aprender aqui. Então precisamos valorizar nossa encarnação na Terra. Essa. Tipo, eu e você, Suzy, estamos nessa vida. Estamos tendo a chance de mexer com a parte espiritual. E a gente está feliz pra caramba com isso. Se tirar isso, a gente fica mal. Que chance que eu tô tendo. Aí eu chego e falo assim, pois é, Suzy, eu tenho a parte espiritual, mas que saudade de outro planeta. Eu não tô feliz com o que eu tô fazendo aqui. E então, quando você tá feliz, você fala assim, não é lá, não é ali, é aqui. E eu tô tendo a chance de mais uma vida fazer alguma coisa legal. Que bom que eu tô aqui. Então, eu tenho visto muito estudante espiritual ficar se lamentando de estar encarnado e fica toda hora falando de outro lugar. Meu sonho é me livrar daqui. Meu sonho é ficar bem comigo mesmo aqui ou em qualquer lugar. As pessoas estão colocando a felicidade delas em um lugar, nunca no estado de consciência delas. E por que a gente está esperando de novo, vindo do céu, a solução? É porque isso é cultural. Todas as culturas, em algum momento, falam. Todo mundo está esperando a nova vinda de Jesus, o novo Maitreya. Isso. No Oriente, o novo Avatar na Índia. A gente só fica esperando e não faz nada. E o outro esperando abrir um portal lá fora. Eu sempre falo pro pessoal, supõe que for abrir um portal lá fora. Isso. Semelhante atrai semelhante. O portal tá aberto, mas você tá fechado, o que adianta? Agora, se não abrir portal nenhum lá e você abrir o teu, já tá resolvido. Então, não espera abrir portal lá fora em data nenhuma. Abra todo dia teu coração. O portal já tá aberto. É mesmo, eu falei até de toda a história, porque se pegar, mesmo os registros antigos, deixa eu ver se eu consigo uma água para você aqui. Consegue uma água aqui para mim? Faz favor. Obrigada. É que eu tô falando tanto há dias que a garganta tá um pouco desgastada de tanto falar. Não, e você tinha pedido água, mas um copo foi pouco. O pessoal ajuda a gente. Eu estava falando disso porque desde a história da humanidade, pega de 5, 6 mil anos atrás, é do céu que a gente aguarda o Salvador. Sempre. E isso em várias culturas. É uma coisa do ser humano aqui da Terra. E a gente precisa inverter isso, né? É claro que nós temos ajuda do mais alto, mas a gente tem que ir de dentro para fora, Suzy. O potencial não está só lá fora, ele está dentro, e de dentro ele emerge. E aí sintoniza com algo maior. Então, como é que eu vou te falar? Não existe salvação, existe evolução. Eu não preciso ser salvo de nada, a não ser da minha própria ignorância. As pessoas estão esperando salvação de fora e não despertam. E aí pega alguém que não acredita em salvação nenhuma e desperta, essa pessoa já está salva da ignorância. Faz todo sentido. Tô adorando mesmo tudo isso. É um refrigério na alma de quem fica às vezes preocupado como ajudar esse mundo a ter mais fluidez. É só isso, não precisa... mais fluidez, não precisa doutrinar, não precisa forçar nada, não precisa pedir ninguém para trocar de religião ou de área. Também não. O que se pede? Mais consciência, mais discernimento e mais sentimento real. E vai todo dia melhorando um pouquinho naquilo que for possível. E aproveitando nosso tempo também,
sobre projeção astral na Bíblia, que eu vi que você já falou em tem outros um monte. podcasts. Olha, o trecho que eu mais gosto é a segunda carta do Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 1 a 6. O Paulo de Tarso diz literalmente assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso, se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Está em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. Paulo de Tarso narrando uma saída do corpo. Uma projeção astral. O terceiro céu seria, primeiro céu é aqui, segundo céu o plano astral, terceiro céu o plano celestial, vamos chamar assim. E o Paulo, que era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, e que se tornaria o maior propagador das ideias cristãs, ele nasceu na ilha de Tarso, que era na Grécia. Filho de judeus e sob o comando do Império Romano. Então, 3 culturas fervilhavam na mente do Saulo, ainda Saulo. A dos judeus, a dos gregos e a do Império Romano. O homem era inteligente pra caramba. Deixa ele falar, e aí virou doutor da lei. Na entrada da estrada de Damasco, ele desmaia e muda tudo. Por quê? Quando ele desmaia, ele diz que escuta: Saulo, Saulo, porque tu persegue a mim e aos meus. E ele acha que é Jesus. E aí, quando ele volta, ele tá cego, 3 dias, lembra? Isso. E aí, um ancião passando saliva aqui nas pálpebras dele faz ele voltar a viver. E aí, o Paulo usa uma expressão que eu gosto muito de usar: caíram as escamas dos meus olhos e agora eu vejo. Não eram os olhos físicos. Eu ia perguntar o que eram as escamas. Tinha caído as escamas da ignorância e ele agora vê. Por isso ele fala: todos dormem. Porque ele despertou. E aí ele se torna o grande propagador do ideal cristão. Se Paulo estava desmaiado quando ele viu Jesus, ele estava fora do corpo quando ele viu Jesus. Como que o pessoal não notou isso? E aí, quando ele fala em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6, conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, era ele mesmo. Era ele mesmo. Ele mesmo narrando. O Paulo era muito inteligente, estava originalmente mal encaminhado. Quando ele viu a luz, esse cara deu um upgrade, reciclou a reencarnação, fez uma encarnação dentro da outra. Deixou para trás todo o doutor da lei chato que ele era e se tornou. E Paulo não conviveu com Jesus igual os discípulos. Paulo é século I. Isso. Então, ele não sentou igual Pedro e João na beira do rio com Jesus, não andou no deserto. Então, Paulo utiliza mais a palavra cristã, a palavra grega, o Cristo, porque ele não conviveu com o homem Jesus. Cristo, para ele, é o ideal ao qual Jesus era o avatar ou a pessoa. Então pode ver, ele fala na maioria das vezes o Cristo, pode olhar, mas ele fala Jesus também, mas não conviveu com o homem Jesus. Não conviveu, até perseguia nessa época. Conheceu Jesus do lado de lá durante o desmaio, não foi do lado de cá. E bastou isso para ele mudar tudo, uma saída do corpo mudou a face do Ocidente todo. Eu me lembrou agora de outra passagem dele, que também está em Coríntios, capítulo 13, que é quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Sem amor nada serei. Mas lá no final, quase no final desse poema, ele diz: quando eu era criança, pensava como criança. É lindo. E o Paulo também tem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. O Paulo fala: morre o corpo carnal, sobrevive o corpo espiritual. Semeia corpo carnal, sobrevive espiritual. Pode pegar a Bíblia e olhar. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. O que é semear o corpo material? Enterrar. Virou adubo. Isso. Mas o espírito sobrevive. Eu tenho um monte de trecho em casa, eu posso até numa outra vez trazer. Tem João, tem Ezequiel. O Ezequiel o pessoal pode achar. Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 até o 7 ou 8. O Ezequiel narra que ele está numa reunião com os 12 anciãos de Judá, quando desce a mão de Deus sobre ele, uma energia. Uma coluna de luz desceu, de dentro da coluna sai um ser, pega ele pelos cabelos e leva ele lá em cima, leva ele fora do corpo. Um ser. Quando o pessoal diz que não tem espírito, tem um e está arrebatando o Ezequiel. Do Ezequiel. E quando João no Apocalipse fala, fui arrebatado em espírito, está indo a paz espiritual. E se ele vai arrebatado, alguém arrebatou ele, uma presença. Então, quando você começa a olhar a Bíblia com outros olhos, e Suzy, a minha mãe era evangélica, e a minha mãe tentou queimar meus livros várias vezes. Uau. Em nome de Jesus. Eu enfrentei minha família inteira, eu tinha 15 anos, desde que eu tive a primeira saída do corpo, eu não tinha dúvida, despertei para outra coisa. E aí eu não ia deixar ninguém mexer com isso. Enfrentei meus familiares,
tem um parente evangélico que não fala comigo porque acha que eu sou o capeta. Você tem uma ideia. Então eu conheci de perto, eu não vou. E hoje não é, eu tô contando a história da minha família, porque eu recebo mensagens de pessoas evangélicas que estão estudando saídas do corpo com a cabeça já aberta. Isso. O que é uma novidade, porque antigamente, nesses meios, se falar isso era coisa do diabo. Tá cheio de evangélico hoje estudando saídas do corpo. Nos podcasts eu sempre falo, continua evangélico. Você não tem que mudar de religião, não. Apenas entenda, a saída do corpo independe de raça, credo, cultura. Religião. É potencial teu. É religião. Isto é natural. Estuda isso, soma com o ensinamento de Jesus que você gosta e melhora como pessoa. Você não precisa trocar de religião. Agora, em contrapartida, tem muito fundamentalista que ataca. Porque esse negócio de sair do corpo, quando o capeta, o cara é ignorante, você que tá com o capeta. E eu sou bem direto nessas coisas. Eu tenho dó do capeta? Eu tenho dó mesmo. Eu acho que ele leva a culpa demais. Eu acho, de verdade. Eu tenho dó de dois seres hoje altamente espirituais. Um é o capeta e o outro é Jesus. Porque ou foi um ou foi o outro. Aí a gente tá polarizando, porque só os dois são culpados por tudo que nós fazemos. Até de bem. E uma coisa que eu nunca entendi, Suzy. Tá amarrado em nome de Jesus. Jesus não era para soltar e desamarrar? Ele veio para desamarrar. Ele veio desamarrar. O Jesus amarrando, isso é obsessão. Eu não entendo tá amarrado em nome de Jesus. Eu entendo, tá desamarrado em nome de Jesus, porque Jesus soltou você da ignorância. Isso. Mas o pessoal até nisso inverte. E tem um ditado que fala assim, errar é humano, mas é mais humano ainda achar em quem jogar a culpa do erro. O que a gente fez? Terceirizamos a culpa jogando no diabo. Foi. Hoje, estudante espiritual joga a culpa no obsessor, ninguém assume nada. Sempre acha que tem alguém de fora causando mal dentro. E é ela mesma. Falei com uma aluna do nosso curso essa semana, várias alunas, aliás, eles colocaram para mim isso. Falaram assim, olha, a gente sentiu obsessão. Nesse caso específico, a gente faz casos reais. Sentimos obsessão. E aí todos começaram a escrever a mesma coisa. Isso é auto-obsessão, auto-obsessão, auto-obsessão. Porque senão fica fácil demais. Cada vez que eu tô com uma pendenga ou um perrengue na minha vida, eu chamar um espírito para ser culpado. A vida passada para ser culpada. Mania de culpa de outra vida. Eu venho falando muito nisso. É claro que tem coisa de outra vida, mas você tá aqui para criar coisa nova e mudar. Você não tá aqui para ficar só esgotando o karma. E os fanáticos, o cara tá com um calo no pé, que comprou um tênis novo, ele acha que é problema de outra vida. E aquilo é calo. Então tem coisas do aqui e agora que não tem a ver com outra vida. E tem coisas que sim. Mas não fique de olho no passado, olhe pro presente daqui, vá para frente, né? Sabe que eu gosto de falar também que para esse mundo de Deus, para esse universo da inteligência suprema, independe se você acredita em vida passada, se você fizer bem feito dessa vida, nem precisa ter vida passada. Exatamente. O que resolve não é remontar o passado e não é se preocupar com o amanhã. É o aqui, agora, o momento presente. Então cuida bem dessa vida. Eu sempre falo, Deus te deu de presente essa vida, aproveita, melhora e cai fora. É isso. Aproveita melhor e cai fora. Melhor e cai fora. Olha o corte que isso vai dar, hein? Conselhos do professor Wagner Borges. Aproveita essa vida, melhor e cai fora. Gostei. Eu vou para as perguntas aqui do chat, já que falamos que nós íamos estender um pouco hoje e que a gente ia dar chance de pergunta. A gente pode fazer um outro só de pergunta e resposta quando você quiser. Vamos fazer, ó. Já está encomendado aí com o Edu. Edu, marca para nós uma data, a gente vai fazer só pergunta pro público. E um abraço pro Edu, né? Já tem. Edu, um abração aí para você, cara. Edu na minha vida, ele transformou a minha vida. Eu rendo todas as homenagens que eu puder. O Edu amigo, o Edu produtor, o Edu humano. O Edu pessoa. O Edu pessoa. É isso, que por trás de tudo isso tem uma pessoa, né? Então, a pessoa sempre é importante, o caráter dela, não é a cor de pele, não é sexo ou religião. Né, Wagner? É o que ela pensa, o que ela sente, o que ela é, que faz o que ela é, o caráter dela. Isso é o mais importante. E o quanto ela respeita cada pessoa que passa por ela. E outra coisa, uma pessoa feliz, ela transborda. E uma pessoa feliz não enche o saco. Não enche. Uma pessoa feliz não enche. Ela não tem tempo para isso. Não tem tempo e não tá de olho na vida do outro. Isso é fantástico. Enquanto eu começo a girar aqui as perguntas, que recado você dá pro espírito atual? O que está acontecendo com a nossa classe, com a minha classe de espíritas assumidos, que tem centro espírita, que tem casa de oração? Olha, que abra mais a mente, né? Allan Kardec, genial, o livro dos espíritos, eu sou fã, mas o universo não é feito só de uma referência. Você tem outras áreas, com outras referências maravilhosas, some. Não é que você precise deixar aquela área, mas enriqueça com outras abordagens para não ficar só dentro daquela linha encaixotado. Porque muita gente ficou encaixotado só no trabalho do Allan Kardec e acha que aquilo regula o universo. Eu conheço algumas. E outras no movimento espírita brasileiro que está muito preso ao evangelho. Tem reunião que não tem mediunidade, só evangelização. Então, assim,
O que Allan Kardec propôs é uma coisa, o que o movimento espírita está fazendo hoje é outra A gente está história. esquecendo o poder do ser humano, como ser humano, né? E Allan Kardec era razoável, inteligente, um cara, sou admirador. O Livro dos Espíritos é um dos grandes livros da humanidade. O Livro dos Espíritos, só ele, já bastava para um espírita já ter uma condição melhor. Basta, as 1019 perguntas são suficientes. Suficiente para já dar uma consciência esclarecida. Só que o pessoal fica preso ou na figura do próprio Kardec, ou na estrutura espírita, em vez de pegar o ensinamento dos espíritos. E eu sempre falo, você segue alguma federação? A dos espíritos, não a dos homens. É verdade. E a federação dos espíritos é a vida universal. Senão a gente vai cometer o mesmo erro de sempre. De ficar formatando e institucionalizando a parte espiritual. Eu me encontrei com uma pessoa que eu considero muito especial, o Júlio e Monique, lá do Rio de Janeiro, um casal. E ele é kardecista raiz. Eu me encontrei com ele 2 anos atrás, kardecista raiz pleno. 1 ano atrás. Coisa mais bonita foi ele falar assim, a gente tem que ter sabedoria para saber a hora de dar um passo atrás. Até ano passado eu pensava que era só a verdade em Kardec. Agora eu começo a olhar ufologia, saída do corpo, assuntos que necessariamente não estão no Kardec, mas que pertencem à vida humana. E o livro Isso é sabedoria. O Livro dos Espíritos, Suzy, o capítulo 8 se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400 em diante. É tudo sobre saídas do corpo, dentro do enfoque espírita. Isso. Então, Allan Kardec perguntava, os espíritos respondiam, ele botou um capítulo inteiro chamado Emancipação da Alma. Allan Kardec achava a saída do corpo tão importante que botou um capítulo inteiro do principal livro da doutrina espírita sobre saídas. E a Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, tem vários relatos de saídas do corpo durante o período de vida do Allan Kardec. Pega os autores espíritas clássicos, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, o Ernesto Posano, todos em seus livros têm alguma coisa de saída do corpo. Então eu nunca entendi por que no movimento espírita se falava tão pouco de saída do corpo, se os autores clássicos espíritas sempre falaram. Isso tem um capítulo inteiro sobre isso. Isso é maravilhoso. Deixa eu fazer as perguntas aqui para o Wagner. Neuza, estão dizendo que a transição está apresentando às pessoas sintomas físicos. Isso é verdade? Não. Sintoma físico tem quem tem corpo físico. Que pode causar por uma feijoada, pode causar por fome. Feijoada, insolação, vírus, qualquer coisa. Tem corpo físico que está vulnerável a qualquer coisa. Quando se fala transição, não tem a ver com o corpo humano, é mudança do nível de consciência, né, Suzy? Que não é exatamente o corpo humano. E quando se fala em transição, é bom que a pessoa não se apegue a calendário algum, porque o universo não usa calendário de nenhuma cultura da Terra para marcar passagem. O calendário gregoriano nosso não é o chinês, não é o judeu, não é o hindu. Isso. Então, se Deus for promover uma regeneração, vai usar o calendário de quem? Isso. Eu nunca gostei dessa história. Agora, eu acho que transição é o tempo inteiro, à medida que você vai crescendo e mudando, você está transicionando. Só que tem determinadas épocas que parece que o planeta e a humanidade, igual a gente, parece Acelera? Não. Parece que tem umas épocas de aceleração e outras de contração e expansão. Isso. E às vezes a gente pode ter passado por isso em outras vidas, até em outros lugares. E no momento isso pode estar acontecendo. Agora, isso não tem importância se você não despertar aqui. Porque, veja, alguém fala, quantos anos de transição? Não sei, me preocupo aqui agora, eu transicionando aqui agora com o que eu penso e sinto. Eu não estou preocupado com transição de fora. Porque se muda lá fora, eu não mudo dentro, eu estou lascado. Agora, se não muda lá fora, eu mudei dentro, eu já estou na transição. O pessoal está esperando transição fora, Suzy. Isso é dentro da gente. E estão esperando uma transição para os 8 bilhões, às vezes não é não. Não é não, é dentro de cada um. E cada um tem seu tempo. Adorei a resposta. Alessandra Marconi, professor, dormi fazendo mantra Tao Chi, acordei em catalepsia e vi um pequeno ser como um grey em pé, parado, olhando para mim. O Tao Chi é um grupo de mentores chineses. Era um grupo chamado Tao e o outro chamado Chi. Eles se juntaram e chamam Tao Chi. E eles me sugeriram, uma vez eu botei isso num livro e falei em podcast, dormir com o nome do Tao Chi na testa como um mantra. Ela fez e acordou paralisada. Era só ela ter escapado para fora, mas já deu um resultado. Já deu resultado. Que começa pela paralisia, essa paralisia do corpo, né? Catalepsia projetiva. É só a pessoa se soltar, vai ter uma experiência que não tem dúvida. Esses dias atrás, eu faço muita projeção astral, mas eu de vez em quando entro em fria. E eu estava numa fria muito grande e vi que eu tinha que voltar, mas algo aconteceu que quando eu voltei não mexia o corpo. Não mexia, mas eu pensei, a voz eu consegui, eu comecei a fazer e gritar, eu estava desesperada.
Depois de um bom tempo, acordei e voltei desesperado. Falei, saí da paralisia. Aí fui falar com meu filho, você não me escutou? Escutar, eu escutei, eu pensei que você estava louca. É o seguinte, Suzy, a paralisia, ela antecede a projeção. Você pode usá-la para sair. Na hora que você volta, você está paralisada de novo. Aproveita, salta de novo, faz a segunda. Em vez de querer acordar e voltar. O padrão de ondas cerebrais teu estava baixo, não era hora de voltar. Era para você ter escapulido mais uma segunda. Você forçou o corpo para ativar. Nossa, foi muito sofrido. Para mim pareceu 1 hora. Eu acho que foi coisa de minuto, mas pareceu 1 hora. Deixa eu ver aqui. A humanidade está mais zoada do que nunca. Estão admirando sua frase aqui. Isso aqui é o hospício do sistema solar. É o hospício do sistema solar. Só tem louco, incluindo nós. Incluindo nós. Isso é legal também, né, Wagner? Porque às vezes parece, você pega um pregador, um comunicador, espiritualista, religioso, o que for, parece que ele vai ser salvo, né? Exatamente. Eu não cometo esse erro. Qualquer coisa que rolar com a humanidade, eu tô dentro. Porque somos 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui e ninguém é daqui, só o corpo é terrestre. E eu acho muito ruim quando eu falo a humanidade, a pessoa se tira. Isso. É complexo de messianismo de ego. Ela acha que é diferente dos outros ou melhor. Alguém fala assim, vai passar um asteroide e vai chupar para fora da Terra todo mundo que não tiver nível. Eu falo assim, eu sou o primeiro da fila e não vai ficar um encarnado. Porque não tem ninguém maravilha cá embaixo. Tem um monte de gente tentando melhorar, uns mais, outros menos. Se passar um poder superior e fala, vou levar só quem é bonzinho, não leva nenhum. Não leva nenhum, isso nem nós dois. Não, muito menos. E sabe que eu respondi também, uma pessoa perguntou assim, e se dos 144 mil arrebatados você for escolhida? Eu disse, me conta uma coisa. Os que eu amo, os que eu gosto, os que estão ao meu lado, vão. Se um não for, eu não vou. Eu sempre falo assim. Eu sou melhor que eles. Se tiver um resgate e o meu cachorro não for junto, eu não vou. De jeito nenhum. E ele é melhor do que muita gente que eu conheço. Isso mesmo, concordo. Fico com vocês dois. Ted Hair, Canal Música. Eu acho que é o fim. Depois do sertanejo universitário, o piseiro acabou. Isso aí é a raspa do tacho. Eu concordo com ele, que eu gosto de música mais elaborada. Depois dessa música rasteira que tá rolando por aí, isso já é apagão. Apagão musical. Não precisa do apagão do bíblico. Já tem um apagão. A música ruim já é o inferno. A letra ruim e a harmonia que baixa a sua vibração. Ninguém merece. Você sabe, quando eu quero brincar com um aluno, falar assim, olha, eu vou te jogar no umbral após a morte e sabe qual vai ser sua punição? Não é nenhum capeta te espetando dentro da caldeira. É você sentado, acorrentado numa cadeira e tocando axé, funk, o tempo inteiro, você não pode escapar dali. Isso é inferno. Aí o meu aluno fala, eu vou melhorar então. Eu vou cuidar com o que Isso é um apagão. Ainda Ted Hair. Jura que vocês levam a Bíblia a sério? Eu quero responder para vocês como doutora em teologia cristã. Exatamente. Você é doutora no tema. Gente, se você lê com profundidade, é um dos melhores livros de história do que não deve ser feito. É um dos melhores livros espiritualistas que tem. Agora, tem homens, o ser humano, é que interpreta de forma errada. Aí não tem o que fazer. Qual é aquela história? Não fica preso na letra e vê o espírito atrás da letra. A Bíblia tem muita coisa simbólica. Se você pegar o pé da letra, não vai dar certo. Não, mas eu confio e fui estudar por isso, tá, gente? E eu indico sempre, quem fala mal da Bíblia, devia de estudar ela, fazer teologia, para encontrar o que é a verdade. Na verdade, não é porque deturparam, mudaram um absurdo a Bíblia. É porque não deixaram interpretar certo. Se você pegar, por exemplo, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, só Jesus, tá? Não estou nem considerando o Velho Testamento. Pega o ensinamento de Jesus, qualquer ser humano cresce lendo aquilo. As parábolas é suficiente. Independentemente de doutrina, você não precisa ser cristão para tirar um conhecimento sadio. Você pode estudar o Krishna, tirar coisa legal, e o Buda. O que é bom, o que é ruim. Filtra e faz pelo bom senso a filtragem. E se não tiver nada para ler, lê Mateus 5-8. Esses capítulos das parábolas é suficiente. Sermão da Montanha é um arraso, né, Suzy? Não. Aí eu tenho que dividir com a nossa amiga aqui, o amigo Ted Hair, que eu não estou conseguindo ver a foto direito quem é, mas Ted Hair, você lê e daí me conta o que você achou. Mateus 5-8, lê com coração. Pega o livro do Khalil Gibran, Jesus, o Filho do Homem. Isso, eu acho esse livro um arraso. Pode dar uma visão diferente para ele, porque o Khalil Gibran era árabe. Numa visão de fora de Jesus, é bem legal. Nuno Fernandes, o mundo está evoluído, o humano está atrasado na evolução. Será a próxima pandemia a diferença espiritual entre todos ser uma pandemia? Não, porque já teve outras pandemias, a humanidade continua. Tivemos peste negra na Europa, a gripe espanhola. Pandemia de vez em quando acontece. Isso não muda a humanidade. O que muda é despertar da consciência. Fechado. E guerra também não muda. Guerra também não muda, senão a gente já não estava na Terra há muito tempo.
É verdade. Exatamente. Alessandro Camargo, por que realizo projeção consciencial com facilidade, mas não me recordo das projeções astrais? Tem um detalhe. Às vezes a pessoa tem uma experiência lá, Suzy, quando ela volta e encaixa no corpo, ela apaga. Do momento que ela apagou até a hora que ela vai acordar depois, o cérebro misturou 3 sonhos por cima. E a memória da projeção fica lá embaixo, a pessoa não lembra. Qual que é a saída que eu descobri para isso? Encaixo no corpo e abro os olhos, não dou tempo do cérebro editar. Aí eu lembro tudo. O segredo entra no corpo e abre os olhos. Não dorme dentro do corpo, porque o teu cérebro vai misturar tudo e apagar. Certo, aí vai conseguir ter a memória mais rápida. A memória entra e abre os olhos. Opa, tava ali tudo direitinho. Maravilhoso. Ainda o Ted foi evangélico, então já descobri que é um homem, por 20 anos, para nunca mais passar nem na porta de uma igreja. Sou hermetista, agora sim, a nossa aí ele tá na área do corpus hermético, do Kybalion, tábua de esmeralda, que é uma área que a gente também gosta muito. A parte hermética, para mim, ela é maravilhosa. E é aquela coisa, eu extraio dali um monte de ensinamentos que eu vou somando com outros. E é uma vibe que eu gosto bastante. A parte hermética grega, que tinha todo um pezinho egípcio anterior, mas adaptado às iniciações gregas, né? Essa é uma área que eu aprofundei bastante. A parte do Antigo Egito e a parte da Grécia na parte iniciática eu estudei bastante. E vai totalmente de encontro ao que Jesus falou. Totalmente de encontro, não tem nada dentro, nada fora. É muito bonito. Eu vou ter que ler essa, gente, porque eu tenho que rir de novo do Ted aqui, ó. Ele tá falando que sertanejo, universitário e piseiro é coisa do cão. Eu concordo com você, viu, Ted? Foi, também me alegrou. Olha, Suzy, antigamente eu usava a música New Age para relaxar e sair do corpo. Hoje eu uso a música ruim que tá tocando. Porque quando toca a música ruim, me dá vontade de ir pra outro lugar onde não tenha ela. Boa. Eu vou lá pra longe, pra fora. Maravilhoso, deixa eu ver mais. Eu tô correndo aqui para tentar achar a pergunta nos próximos minutos. O Carlos Coqueiro. Existe algum exercício para uma pessoa que sofre de afantasia, treinar e melhorar a visualização mental? Deve ser a afasia que ele tá falando. Afasia, né? Deve ser a afasia. Que não consegue ele não consegue visualizar ou criar imagem. Eu sempre aconselho meus alunos que têm afasia, usa técnicas mecânicas. Por exemplo, Suzy, técnica respiratória, não exige visualização. É o controle pela mecanismo respiratório. Aprofundar no yoga e adaptar, porque pela respiração ele consegue alcançar aquele estado. Segundo, Tai Chi Chuan, a arte marcial chinesa, os movimentos bem lentos, você controla a ansiedade e as imagens, ela pelo movimento, você se acostuma. Um ou a outra ajuda indiretamente. Maravilhoso. Caio Barreto, obrigado. Encontro de peso, eu tô muito feliz com o Wagner. Encontro de peso que eu tô pesado, eu tô gordinho. A Suzy tá bem, mas eu tô acima do... Viajei tanto ano passado pra fora. A gente engorda. Que engorda durante as viagens. Agora eu tô correndo atrás pra perder o peso que eu ganhei nas viagens. A gente engorda de certeza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta pra gente pedir um recado final. Aqui, pera lá. Nossa, que coisa linda o pessoal participante. Ângela Wagner, fala sobre as colônias onde estão os bebês. Estive com você no Ramatiz Braz de Pina. O Ramatiz Braz de Pina, porque tem vários grupos Ramatiz no Brasil inteiro. No Rio tem uns 3 ou 4. E tem um em Braz de Pina, que é um subúrbio carioca, onde eu sempre vou fazer palestras lá. Quero mandar um abraço pro Luiz, que coordena lá o trabalho. Tem um pessoal que me recebe muito bem lá. Existem colônias extrafísicas, né? Comunidades extrafísicas de reencarnação. Então, ali estão espíritos em formato de criança já para descer. Suzy, você sabe, às vezes você projeta uma energia para soltar alguém no momento difícil, ela é embora. Mas, às vezes, usam a nossa energia para pegar um daqueles caras e colar no útero de uma mulher também. A gente ajuda a soltar e ajuda a trazer para cá, para Então, às vezes, são levadas pessoas fora do corpo nesses ambientes para ceder um pouco da energia daqui para ajudar a descida da pessoa para cá. É isso que ela teve. Isso é fantástico, gente. São perguntas todas maravilhosas. Eu vou, para dar uma chance para quem chegou aqui no final. Nossa, olha só, eu recebi até, como é que é o nome? Um superchat. Opa! Obrigado, gente. nunca pedi, nem imaginava ganhar, mas adorei. Então vou até dar um coração aqui, ó. Templo do Tarô, Bruno Diego, maravilhoso. Como a experiência da projeção astral desafia a nossa compreensão tradicional da consciência e da realidade, e de que forma ela pode nos oferecer insights sobre a natureza da mente e do universo? Olha, é uma das grandes ferramentas para isso. Enquanto o corpo dorme, você busca esse insight.
Agora, a saída do corpo, ela tem um trunfo fantástico. Ela mata o medo da morte enquanto ideia. Porque você percebe que não há morte. Existe o medo de morrer, que é celular, e existe o medo da morte, que é uma ideia. Sabe aquela coisa, Suzy? Lá vem ela, quem lamoire te quando lá meia-noite. Aí você imagina uma caveira com capuz e uma foice. Isso não existe, é uma criação mental no imaginário. Então a saída do corpo mata esse arquétipo. Porque você tá fora e vê pessoas que estavam aqui e estão lá. E descobre que a vida fora do corpo existe mesmo. Existe. Isso muda paradigma de uma vida inteira. Por exemplo, o que eu estou falando aqui. Eu não aprendi isso em livro. As saídas do corpo me trouxeram esse conhecimento. Essa maneira de olhar. Eu, por exemplo, não vou a velório, não ligo a mínima para cadáver, mas não é por falta de respeito. Me interessa a pessoa real, não o fake, a casca. Isso. Me interessa a consciência. Então, ali tem o enterro, não vou falar com a pessoa aqui. Eu não quero saber do invólucro que ficou, eu quero saber da borboleta, eu não quero saber do casulo todo arrebentado onde ela era lagarta. Eu quero saber da borboleta. A lagarta, o casulo é o cadáver que rompeu, e a lagarta virou borboleta. Nós estamos dentro do casulo da matéria, numa transformação, para depois a gente sair voando. Isso dá muita esperança. A gente na família perdemos, né, para o mundo espiritual nosso pai. E foi realmente um baque muito grande, mas teve pessoas que me perguntou assim, você está tranquila? Eu estou morrendo de saudade, mas eu não posso perder a esperança de que ele está muito bem. Então, Meu pai desencarnou tem 3 semanas, já vi ele 2 vezes. Ah, foi? Olha aí. 2 vezes, né? Eu não vou contar a história aqui porque é longa, mas bem tranquilo com meu pai, que era um homem materialista, mas muito justo, e é isso que conta sempre do lado de lá. E minha mãe tem 7 anos, ela estava esperando ele passar para dar um abraço nele, era o maior sonho dele, 94 anos. Tá do lado de lá, tá bem, eu sei, eu vi, ninguém me falou, eu mesmo vi, conversei com ele um pouco, né? Tem hora que você não tem que falar muito, era o processo dele, ele tinha mentores ajudando. Isso. Eu só conversei com ele, o meu pai perguntou assim para mim, a morte de todo mundo é assim? Ele estava sentado num ambiente cheio de formas mentais. Falei, não, você ao vencer a si mesmo, essas formas vão abrir, você vai entrar no mundo espiritual. Você só precisa quebrar o teu medo do mundo espiritual, porque você como materialista se encruou dentro. Você criou um casulo, você precisa romper o casulo, ninguém de fora vai te ajudar, eu não posso te ajudar. Ele falou assim, quando você morrer vai ser assim? Eu falei, não, porque eu não tenho casulo nenhum. Eu já aceito o mundo espiritual em vida. E o que você faria no meu caso? Daria um passo, arrebentaria esse casulo na hora, mas é você que vai ter que fazer isso. Meu pai abaixou a cabeça e falou assim, eu vou pensar nisso. A gente não pode fazer o processo de ninguém. Um dia depois ele tinha passado, ele tinha ajuda, mas era ele que tinha que fazer essa transmutação. Tem coisa que não dá para você ajudar. Ele tá bem do lado de lá, eu tô tranquilo. Não fui a velório nenhum, que eu já tava vendo ele lá, vou visitar cadáver para quê? Tá certo, eu também considerei como homenagem e realmente senti isso do meu pai, mas no outro dia a gente foi lá no cemitério, o primeiro ser que eu vi foi ele me virou, olhou para mim, se virou, olhou e falou assim, ó, surpresa. Qual a surpresa, pronto, né? Vai, tá bom, eu entendi. Qual a surpresa? Sempre te falei que eu ia seguir e isso me causou, matou essa saudade e causou Suzy, a saudade tem que ter, que é o sentimento. Não é isso que se questiona. A saudade eu tenho, mas a ideia da escuridão do fim eu não tenho. Isso. E é isso que o pessoal às vezes não entende. Tem gente que fala assim, eu acho que esse cara é frio. Que frio? Eu tô com saudade. Mas eu não tenho a escuridão da ideia da morte na minha mente. Essa que é a diferença. Maravilhoso. Wagner, para encerrar, vou deixar você encerrar o canal para nós hoje. Pessoal, like, compartilhamento, inscrição, tudo me ajuda, mas nada ajuda mais do que vocês gostarem do que a gente conversa aqui e continuarem nos ajudando. Sexta-feira agora, então, às 16, essa semana de novo, às 18 horas, eu estou à disposição para perguntas e respostas. Imagino que vai ser a sexta, depois que a gente passou aqui com o Wagner Borges. E aí, mais para frente, que a hora que der para a gente se juntar de novo, a gente faz só de pergunta e resposta, nós dois. Você dá o encerramento, a mensagem final para nós. A mensagem final é a que eu sempre falo, viu, pessoal? Virou até um jargão, mas eu adoro. Se não for para ser feliz, não adianta estudar nenhum tema espiritual. É isso. Fechado. Fechou com chave de ouro. Muito obrigado. Muito obrigado, Wilson, por você ter me convidado. E muito obrigada a cada um de vocês, gente. De todo o meu coração. Até sempre.